E eu já começo esse papo com a doutora Daniela Gomes, que é geriatra, falando sobre a importância de ter um dia de alerta ao diabetes. Qual é a importância desse alerta, doutora? Olha, é fundamental, né? Porque as pessoas que não sabem que sejam diabéticas, né? Que são diabéticas, precisam tomar muito cuidado com isso, né? Então, é muito importante que se faça um check-up para descobrir se a pessoa tem ou não, porque a hiperglicemia, ao longo dos anos, traz uma série de consequências para a pessoa que tem a doença, né? E é muito importante, Lilian, desde o início, quando feito o diagnóstico, já se começar um plano terapêutico para que essa glicemia fique dentro da meta, porque só assim a gente consegue reduzir os riscos de eventos adversos relacionados com a doença. Eu queria que a senhora explicasse também para a gente o que é essa doença, como é que atinge as pessoas, porque tem tipo 1, tipo 2, faz esse panorama para a gente, doutora. O diabetes, ele acontece, né, porque há uma produção insuficiente de insulina pelas células do pâncreas. Ou então, quando ele produz uma insulina, mas essa insulina não age direito. E a insulina, Lilian, que faz com que a glicose entre na célula. Então, se a insulina está em número insuficiente, ou se ela não age dentro da célula, a glicemia aumenta no sangue e acaba dando efeito colateral. Acaba dando vários efeitos relacionados com a glicose. Então, como você disse, a gente classifica o diabetes em tipo 1, né, que é aquela doença que acontece mais em criança ou adulto jovem. Nesse caso, a causa é que o próprio corpo, ele produz anticorpos contra a célula do pâncreas, tá? E o diabetes tipo 2 é aquela doença que é mais relacionada com histórico familiar. Ah, doutor, olha, meu pai teve diabetes, será que eu tenho risco de ter e tudo mais? Meu avô, sou de família de diabéticos, enfim. O tipo 2 acaba sendo mais no adulto, né? Então, e relacionado com esse fator hereditário, e tem alguns fatores de risco que levam a pessoa a ter mais chance de ter diabetes. Então, por exemplo, pessoas obesas acabam tendo mais chance de ter diabetes porque a gordura impede que a insulina age. Então, aí o corpo vai identificar como se não tivesse insulina suficiente, produz mais insulina, mas ela não está agindo. Então, isso é o diabético tipo 2 que a gente fala, né? E além desses dois, que são os mais comuns, tem outros tipos, por exemplo, muitas gestantes, né, tem um diabetes gestacional, tem um diabetes que a gente chama de MOD 1, 2 e 3, tem diabetes, Lilian, relacionado até com medicação. Então, tem algumas medicações que causam diabetes, entre elas, por exemplo, os corticoides, né? Então, a gente geralmente classifica dessa forma a doença. Em que medida esse momento de pandemia que a gente vive, agora está saindo felizmente, contribuiu para o aumento de diabéticos no mundo, doutora? Olha, você sabe que, na verdade, como eu estava te dizendo, né, a obesidade é um fator de risco para o diabetes. As pessoas acabaram ficando por necessidade, né, mais dentro de casa para evitar o contágio, e com isso acabou se fazendo menos atividade física, se tornando mais sedentário e também muitas vezes tendo uma alimentação não balanceada, né? Então a gente sabe que quem ingere muito carboidrato, né, acaba tendo um risco aí aumentado de elevar o seu açúcar, né? Então, muitas pessoas que ficaram em casa acabaram pedindo comida mais fácil, né? Até por não ter condições de fazer. Isso acontece muito em idoso, né? Os idosos ficaram restritos, né, na pandemia, muitos não têm condição de cozinhar, as famílias com receio de irem visitar, e aí muitos acabaram optando por lanches, né? Então, sanduíches, tortas, enfim, coisas mais fáceis, mas que não são as mais saudáveis. Então, a gente espera que tenha um aumento da prevalência de diabetes. E até que ponto
Você já tinha falado da obesidade, até que ponto o avanço da idade, você que é geriatra, né, lida bem mais com essa população de idade avançada, até que ponto essa idade avançada acaba sendo um componente de risco também? E o que fazer para chegar lá na idade avançada, né, na melhor idade, na terceira idade, e não sofrer de diabetes? A principal coisa a ser feito, né, é mudança de estilo de vida, né? Você disse bem que aí a gente tem aquela regrinha, né? A prevalência de diabetes está aumentando e os idosos estão vivendo mais, ou seja, a combinação vai ter idoso diabético, né? Não tem jeito. Então, assim, para a gente mudar esse histórico, o que a gente precisa fazer é mudar o estilo de vida. Então, é muito importante que a gente faça atividade física. E aí, a gente fala tanto em exercícios aeróbicos quanto em musculação. É muito importante ter uma dieta equilibrada, saudável, então, com proteína, com gordura boa, né? Com frutas, com verduras, com legumes, com menos carboidrato, né? Ao longo do tempo. Né? E é sempre muito importante fazer o check-up regular, porque uma vez por ano, ao menos, a gente tem que estar medindo a glicemia para ver se está dentro da faixa. Né? A gente considera diabetes quando a glicemia de jejum está acima de 126. Ou seja, agora que passou a fase da pandemia, o primeiro passo é quem estava parado, quem estava em casa, fazer um check-up, é passar no médico, fazer um check-up para checar como é que está a situação do corpo. A partir daí, paralelamente, já começar um novo estilo de vida, colocar em mente aí um novo estilo de vida para chegar aos 90, 100 anos com saúde, aí sim, na melhor idade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem sarcopenia, né, que é aquela perda de massa magra. Então, o idoso sendo ativo, estando cognitivamente bem, e a influência do exercício e da alimentação, isso é direta, né? A gente só consegue ter um envelhecimento bem sucedido se nos cuidarmos desde jovem. Deixa eu te contar uma coisa, doutora. Eu fazia academia no horário que chamava Masterclass, que é a melhor idade, o pessoal da terceira idade, os idosos e tal. Aí uma senhorinha me pegou no braço, falou assim, olha, você está vendo a minha colega? E a colega toda ativa, caminhando na esteira, sem segurar na barra de proteção, falou, faça que nem ela. Ela faz academia como se escova os dentes, 3 vezes por semana, todo dia, como se fosse uma obrigação diária há muito tempo. Eu estou andada, apoiando aqui no andador, porque eu comecei muito tarde, e entra exatamente nessa questão que você falou, de perda de massa, perda de tônus muscular. A gente precisa de músculo para segurar o corpo. Então, às vezes me perguntam, você vai na academia, você quer emagrecer? Você vai tanto na academia, você quer emagrecer? Você quer virar musa fitness? Eu falei, não, eu só quero conseguir andar sem segurar em nada, que minhas pernas segurem meu peso quando eu chegar nos 90 anos. É esse, literalmente, é esse o caminho, né, doutora? Já que eu estou falando com a geriatra, ninguém melhor para falar. William, depoimento seu fantástico, né? Exatamente isso. E a gente observa, né? Isso acontece com os idosos também. Quando vira hábito, você não quer deixar de ir na academia, né? Então tem que mudar a mente, na verdade, porque fazer exercício físico é bom, é gostoso, libera endorfina, libera um monte de substância boa, você sai realizada, sai transformada da ginástica, né? Isso acontece com os idosos também, além de ser um ambiente e que promove também interação social, porque você conhece mais pessoas, faz um grupo de amizade, sempre encontra essas pessoas no mesmo horário, enfim. Então é muito saudável. Tem que ser feito e você está no caminho certo, sem sombra de dúvida. E só fazendo uma ressalva, eu falei que nem escova os dentes 3 vezes por semana. Gente, eu escovo o dente todo dia, tá? Academia eu vou 3 vezes por semana, mas dente eu escovo todo dia, eu juro. E como é que estão hoje as pessoas? Como é que a gente pode comparar hoje o idoso de hoje com o idoso de 50 anos atrás? O que mudou? Primeiro, a questão da longevidade, né, doutora? Mudaram, né? A expectativa de vida aumentou, então as pessoas vivem mais tempo. Infelizmente, ainda hoje, se vive mais tempo, mas não necessariamente com qualidade de vida. Então, tem muitas pessoas que, apesar de viverem seus 90 anos, 95 anos, chegam nessa idade com multimorbidades.
e com muitas sequelas, né? Então, hoje o que a gente tem visto é que as pessoas vivem mais, mas não necessariamente com mais qualidade. Então, a gente tem um segmento, Lídia, muito variável de idoso. Então, a gente tem aquele idoso que é completamente ativo, que é lúcido, que é autônomo, que é independente, e a gente tem o idoso que é completamente dependente, que precisa de uma pessoa para absolutamente tudo, que não tem mais autonomia. E entre um e outro, existe, na verdade, vários tipos de idosos nessa linha, né? Então, obviamente que a gente quer chegar ativo. E uma coisa importante é que para o tratamento de diabetes, isso também influencia, porque eu vou tratar diferente se for um idoso ativo do que se for um idoso dependente. E uma outra coisa né, na verdade, ao longo desses anos, foi a capacidade, entre aspas, né, a facilidade que o idoso tem hoje em dia em ter acesso à informação. O idoso hoje em dia está muito mais tecnológico do que antigamente. Isso a gente fala do que 5 anos atrás, e a pandemia acelerou muito isso. Então, os idosos hoje, eles estão mais conectados, né? Então, eles se relacionam mais facilmente com familiares, às vezes distantes, podem aprender através da internet. Então, tem vários idosos que fazem curso, por exemplo, né? EAD, e hoje, que antigamente isso era completamente inviável. Então, tem muitos idosos que estão inseridos no mercado de trabalho, que estão trabalhando ainda, que são ativos profissionalmente, né? Isso até os seus 80, e não tem idade para você trabalhar, né? Você pode escolher parar ou não, né? Enfim, então, hoje a gente percebe essas mudanças aí ao longo do tempo, né? Doutora, eu queria te agradecer por essa entrevista, por esse bate-papo e tantos esclarecimentos a respeito não só da melhor saúde, né, de uma qualidade de vida para os idosos, quanto para essa questão do diabetes, que é tão importante e interfere tanto nisso tudo que a gente está falando, né? Obrigada, viu? Muito obrigada, Lilian, e um grande prazer estar aqui contigo.